3 fundos imobiliários para você se afastar, para você ficar longe. No vídeo de hoje eu vou te apresentar aqui 3 FIIs que estão performando muito mal, te fazer aí uma análise completa e daí você vai decidir se faz sentido ou não para você investir nesses FIIs. Lembrando que é apenas a minha opinião pessoal, mas é importante que você, investidor, principalmente investidor iniciante, não cometa erros e evite perder dinheiro na bolsa de valores. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro Suado. Este canal que é projetado para você, investidor que tem foco aí no longo prazo e na sua independência financeira. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar 3 fundos imobiliários que podem te afastar aí dessa independência financeira. E sem mais delongas, o primeiro fundo imobiliário é o XPCM11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço aí da cotação está em R$ 13,30. O seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 10,90%. O seu P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, está em 0,32. O que isso significa? Para um fundo imobiliário, o preço justo nessa métrica é 1. Abaixo de 1, ele está descontado. Até 0,9 ainda faz sentido para você investir num fundo imobiliário. Abaixo disso, esse fundo imobiliário está muito descontado, muito desvalorizado aí pelo mercado financeiro e geralmente tem uma pegadinha ali para você. Acima de 1, o limite é 1,1. Acima disso, está muito caro e você não tem o retorno necessário do fundo imobiliário. Então, nesse caso aqui, 0,32 está muito abaixo aí do limite, que é 0,9. Ele tem uma péssima liquidez média diária, de R$ 44 mil. Lembrando que para um fundo imobiliário, uma liquidez aí boa para você é acima de R$ 1 milhão. Nos últimos 12 meses, ele se valorizou 0,07%. A gente consegue analisar toda a cotação do fundo imobiliário e olha só que interessante. Ele atingiu aqui a máxima lá em 2019, sendo negociado aí na casa dos R$100. E a partir daí ele veio se desvalorizando aqui ao longo do tempo e hoje está na casa aí dos R$13. Ele é um fundo imobiliário de tijolo de lajes corporativas. Ele tem uma taxa de administração aí de 0,80% ao ano. Ele tem uma vacância enorme e aí você já entende por que esse fundo imobiliário está tão desvalorizado. Uma vacância acima de 10% já é perigoso para você. O que é vacância? Vacância se refere a algo que está vazio. No caso dos fundos imobiliários, se refere àqueles espaços vazios que não tem inquilino. E se não tem inquilino, não tem dinheiro entrando naquele fundo imobiliário. E você, investidor, você cotista, é prejudicado porque você não recebe os dividendos deste FII. E quanto maior for essa vacância, pior para você. No caso aqui, 85% é muito aí de vacância. Ele tem um valor patrimonial aí de R$ 101 milhões e o último rendimento dele foi de 7 centavos por cota. A gente consegue aqui analisar a rentabilidade do IFIX em relação a esse fundo imobiliário. E olha só, esse fundo imobiliário praticamente ele não se eleva aqui em relação ao IFIX, Então ele está muito desvalorizado em relação ao índice oficial aí dos fundos imobiliários. O seu dividend yield médio nos últimos 5 anos foi de 14,03%, ou seja, é um fundo imobiliário high yield que oferece maior retorno, porém o seu risco é muito grande. E olha só, aqui em 2020, por exemplo, ele distribuiu aí R$ 1,32. A partir daí, os seus dividendos foram diminuindo e hoje o seu provento está em 7 centavos. E olha só por que esse fundo imobiliário está tão descontado, por que ele é tão perigoso. Ele tem somente um ativo, um imóvel para alugar, que é o ativo aqui The Corporate, lá em Macaé, no Rio de Janeiro. E o contrato desse fundo imobiliário é um contrato típico, ou seja, não é um contrato aí de longo prazo, sendo que esse contrato ele vai vencer aqui dia 31 de agosto de 2027 e esse contrato ele é reajustado pelo IPCA,
que tem aí uma projeção aí de queda. Para você não correr risco aí com um FII de tijolo, o ideal é que você invista em um fundo imobiliário que tenha vários ativos, ou seja, vários imóveis aí para alugar e vários inquilinos, né? Porque se um inquilino sair, esse fundo imobiliário não vai ser tão prejudicado, né? Porque tem outros inquilinos ali reabastecendo com o aluguel este FII. Então tem que ser um FII multiativo e multi-inquilino. E o segundo FII, lembrando que são 13, então fica comigo até o final do vídeo, é o TORD 11. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a cotação desse FII está em R$ 13,10, o seu dividend yield está em 12,58% e o seu P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, está em 0,25, ou seja, ele está bem desvalorizado pelo mercado financeiro. Ele tem uma liquidez média aí de R$306 mil, muito abaixo aí de R$1 milhão, que é o mínimo aí necessário para você investir com segurança num fundo imobiliário. E ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 62,17%. A gente consegue analisar toda essa desvalorização aqui do TORD 11, analisando aqui todo esse gráfico de cotação. Se você tivesse investido, por exemplo, R$1.000 há 5 anos, hoje você teria R$430, ou seja, menos dinheiro do que você colocou lá 5 anos atrás. Ele é um fundo imobiliário híbrido, ele tem aí uma taxa de administração de 1,50% ao ano sobre o patrimônio líquido. O seu valor patrimonial é de R$432 milhões e o último rendimento dele foi de 5 centavos por cota. Analisando aqui a rentabilidade do TORD 11 em relação ao IFIX, a gente vê que esse fundo imobiliário ele veio aqui se desvalorizando em relação ao IFIX, tanto aqui que ele só vem descendo aqui a sua rentabilidade. E o dividend yield médio nos últimos 5 anos desse FII foi de 10,88%, ou seja, é outro FII high yield. E por ser um fundo imobiliário de papel, ele investe em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. E com a elevação da taxa Selic, com essa crise financeira toda, esses CRIs estão sofrendo calotes financeiros. Então, olha só aqui na tela. Todos esses CRIs que estão em vermelho ou amarelo estão sofrendo inadimplência. Além disso, é um fundo imobiliário que ele está muito ligado ao turismo. E o turismo ele é um setor aí que sofre bastante, né, quando tem crises financeiras, porque o povo, né, a população em geral, vai escolher gastar dinheiro com aquilo que é essencial. Viagens, turismo, passeios ficam em segundo plano. Então, quando tem uma crise financeira, quando a taxa Selic está elevada, quando a inflação está elevada, outras prioridades passam na frente, né? Então, viagens, turismo fica em segundo plano, ou até terceiro, quarto. Além disso, esse fundo imobiliário ele também investe no XBXO11, que é um fundo imobiliário que também está apresentando problemas. E antes de apresentar o terceiro FII, eu quero te pedir a sua inscrição aqui no canal, para você deixar o seu like, para que esse conteúdo seja distribuído aí para mais pessoas, para que esses investidores tenham acesso aí à educação, tenham acesso aí ao conhecimento necessário para adquirir a sua liberdade financeira. O terceiro fundo imobiliário para você ficar de fora, para você fugir, é o CARI 11. No dia que eu tô gravando esse vídeo, o preço aí da cotação está em R$ 1,98. O seu dividend yield nos últimos 12 meses está zerado. Esse fundo imobiliário não pagou nada aí de dividendos para os seus cotistas. O seu P sobre VP está em 0,24, ou seja, muito desvalorizado aí pelo mercado financeiro. Liquidez média diária de apenas R$18 mil. E a valorização aí nos últimos 12 meses foi uma desvalorização aí de 55,88%. A gente percebe aqui toda a oscilação desse fundo imobiliário, analisando aqui o gráfico de cotação. Ele chegou aqui na máxima aqui perto de R$ 9,30 e a partir ali de 2018 ele só se desvalorizou.
Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, hoje você teria R$241, ou seja, houve uma desvalorização aí do seu patrimônio. Ele é um FII de tijolo que ele investe em cemitérios. Cemitérios. Deve ser por isso que esse FII está sofrendo tanto, né? Ele deve estar sendo assombrado ali pelas almas. Ele não tem taxa de administração, o seu valor patrimonial está em R$291 milhões. Ele tem 11 mil cotistas, ainda tem um número aí de cotistas. E o seu último rendimento foi de 1 centavo aí por cota. E analisando aqui a rentabilidade deste FII em relação ao IFIX, a gente vê que esse fundo imobiliário ele perde feio aí para o IFIX. E o dividend yield médio aí nos últimos 5 anos foi de apenas 0,66%. E a composição aí da carteira desse FII é o Cortel Holding, 55%, Cemitério Parque Santa, 29% e Jazigo Cemitérios Morumbi, 16%. Além disso, esse fundo imobiliário cobra aí uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o IPCA mais 7% ao ano, né? Uma taxa aí de performance que nem está sendo cobrada, né? Porque o fundo imobiliário só está se desvalorizando. O que está acontecendo aí com o Cari 11? Provavelmente morreu. Ai, piadinha de mau gosto. E me diz uma coisa, você já conhecia esses fundos imobiliários? Já conhecia o Cari 11? Já conhecia o XPCM 11? Já conhecia aí o TORD 11? Investe em algum desses FIIs? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro Suado se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final um vídeo de comparação aí entre o XPLG11 e o HGLG11. Qual desses dois fundos imobiliários é o melhor? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.